Ah lá! Oi, Juliana. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Boa noite. Tudo bem? E É aí? fácil conectar esse negócio, né? Da primeira Vê? vez. Boa noite. Boa noite, professora. Ah, Você não já fez alguma live assim? não, Fernando, eu acho que eu sou da pré-histórica ainda. Esse negócio é facinho. A primeira vez a gente fica meio assim, só não pode fazer igual outra vez. Uma pessoa entrou, né? A gente começou a falar, ele não sabia que estava ao vivo já, né? Né? Depois Você tá muito moderno, como diz a Neca. eu sou um rapaz moderno. Vamos lá. Ó, a Neca já está assistindo a gente ali. Oi, Neca, tudo bem? Obrigado pelo Ah, convite, tá? Obrigado. Ô, Juliane, bom, eu já te conheço há algum tempo, né? Já trabalhamos juntos na época da Unidep, mas eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que não te conhece, qual que é a sua, como é que você, no que você se formou, qual que é a sua carreira acadêmica aí, no que você já fez, é, como você já tem mestrado, doutorado, enfim, fala um pouquinho de que você como que você estudou aí, como é que é a sua carreira. Sim, Fernando, claro. Então, eu me formei em biologia na Unidep, né? A maioria dos meus cursos eu fiz na Unidep. Fiz meu mestrado em produção e gestão agroindustrial lá. Fiz algumas especializações no Hospital Albert Einstein em reprodução humana e na Clínica Profert, em São Paulo. Naquela época não tinha curso de graduação, né, de especialização licenciado para reprodução, então a gente tinha que ir atrás das clínicas particulares mesmo. Depois disso, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação e iniciar meu doutorado com células-tronco nos Estados Unidos. Estava na Universidade de Wisconsin, onde eu participei de alguns projetos voltados com célula-tronco para o autismo e com derivação de linhagens de célula-tronco embrionária, tanto humana quanto animal. E aqui também eu tive a oportunidade de trabalhar com reprodução animal, né? Que foi o laboratório que a gente abriu lá na Uniderp, voltado para a reprodução animal. E Uhum. depois disso, eu fui convidada pela USP para, quando eles ficaram sabendo que eu estava nos Estados Unidos fazendo participando do quadro de docentes lá dos Estados Unidos, eles me convidaram para desenvolver células-tronco embrionárias aqui no Brasil. Uhum. Então, eu desenvolvi 3 linhagens de célula-tronco embrionárias humanas. Essas células estão na USP e elas estão disponíveis no Banco Mundial de Célula-Tronco, né? Legal. E aí, uma outra... Eu voltei para Campo Grande por problemas de saúde com a minha mãe. E aí eu fiz meu pós-doutorado aqui, fiz um outro doutorado na UFMS que é o doutorado na área da saúde, né, ciências de saúde, e fiz meu pós-doutorado em biotecnologia na UCDB. Você Né? gosta de estudar, né, Juliana? Bom, Tem que Juliana, ocupar, né? tem que ser. A gente acabou comentando de fazer essa live com você, né? Porque a gente queria colocar de uma forma mais clara aí para o pessoal que está acompanhando, que está vivenciando essa pandemia, como é que funciona, o que é esse vírus, como é que a gente pode se proteger de uma forma melhor, né? O que tem aí, o que a gente sabe do ponto de vista da biologia, o que está acontecendo e por que esse vírus hoje conseguiu atingir esse status, né, de mundial, de essa velocidade e conseguiu parar, na verdade, o mundo, né? Então, eu queria perguntar para você, esse vírus é novo, mas ele já vem com o nome de um número lá na frente, né? A doença é a Covid-19, esse é o SARS-2 já, né? Por que esse que vem com essa força toda, o que esse vírus tem de tão diferente? Por que ele é tão mais
está mobilizando tanto mais a sociedade, o mundo, do que os outros que vieram previamente antes dele? Sim. Fernanda, a gente precisa pontuar dois pontos aí muito importantes, né? O vírus, ele é originário da China, tá? Existem mais de 40 tipos diferentes de coronavírus. Então, coronavírus é a família, não é especificamente o vírus Covid. O vírus é o SARS-CoV-2. Por que 2? Porque já existia o 1, né? E da família de coronavírus, só 7 que acometeram seres humanos. Tá? Só 7 tipos de vírus, coronavírus, que acometeram seres humanos. Dos 40 tipos diferentes de coronavírus. Tá? Só 7 conseguiram acometer seres humanos. Isso. A origem dele se deu, a família da Coronaviridae se deu dos morcegos, né? E assim, o do coronavírus, do Covid, da doença Covid-19, que é o SARS-CoV-2, ele veio o hospedeiro dele é o pangolim. É como se fosse um tatu, parece um tatu, mas asiático, sabe? E por alguma maneira acidental, o que aconteceu? Ele veio a tornar o ser humano como hospedeiro. Tá? Então, um outro ponto muito importante desse vírus é a gente falar da estrutura dele, que ele tem uma estrutura muito resistente comparada a outros vírus. Tá? Ele possui uma capa em volta da estrutura dele, que é uma membrana lipoproteica. Então, ou seja, essa membrana nada mais é do que gorduras. Só que isso torna o vírus um pouco mais resistente. Tá? A outra parte que é importante a gente falar é a parte da contaminação desse vírus. Né? Então, existem 2 formas de contaminação desse vírus, a forma direta e a forma indireta. Aonde a maioria dos vírus, a forma direta, a gente está falando de pessoa para pessoa, tá? E a forma indireta é a contaminação por superfícies. E aí as pessoas, a gente precisa passar para as pessoas o porquê, a importância da lavagem das mãos com sabão, muito, muito bem lavadas, do uso do álcool em gel, né? do uso de máscara, o porquê nesse primeiro momento a gente está precisando ter esses cuidados redobrados, né? Uma atenção maior a isso. Certo? Mas essa propagação desse novo coronavírus, desse SARS-CoV-2, ela é mais eficiente do ponto de vista de contaminação, né? Porque ele acaba sendo... Porque a gente teve o SARS-CoV-1, né? Que ele não deu essa pandemia, ele não foi considerado uma pandemia, ele ficou mais concentrado. Esse agora, o SARS-CoV-2, que é o da Covid, ele acaba fazendo essa contaminação em maior escala, porque ele consegue fazer através da respiração, da saliva, só de conversar a gente já consegue transmitir isso? Sim, funciona da seguinte maneira. A maioria dos vírus, eles agem principalmente no trato respiratório inferior e superior, o SARS-CoV-2, tá? Os vírus menos agressivos, vamos falar assim, eles agem mais no trato inferior, tá? O que significa isso? Então, por exemplo, e outra coisa, Fernando, eles não vão agir somente no trato superior e no trato inferior respiratório. Eles podem agir também no intestino, em rins. Isso, aí a gente já entraria numa questão mais técnica, tá? Mas a gente pode falar isso mais para frente sem problemas nenhum. Qual que é o grande problema? Que ele se aloja na parte do teto da cavidade nasal, no fundo da cavidade nasal, da garganta, na parte inferior da faringe, na traqueia, e atinge também toda a árvore respiratória inferior, né? Então, isso faz com que ele transmite muito rapidamente esses sintomas.
mesmo os sintomas sendo brandos, ou mesmo as pessoas não tendo os sintomas, eles são transmitidos, tá? Porque está numa cavidade mais próxima, por qualquer... Se a pessoa tossir, espirrar, picarrear, ou simplesmente falar com as gotículas que ela vai liberar, ela pode tá fazendo essa transmissão. E isso é uma característica deste vírus particularmente? Sim, sim. Isso é uma característica desse vírus. Por isso que mudou lá atrás a questão da máscara, por exemplo. Sim, lá no porque ele começo da afeta pandemia, principalmente os dois tratos, tanto o inferior como o superior. pulmão, Sim. quanto as... Então, e a gente está aprendendo ainda como é que esse vírus se modifica, como é que o que ele causa, porque a gente não consegue... No começo, uma gripe. Não, mas ele é diferente de gripe, ele é mais forte. E por que tem gente que acaba não tendo sintoma também? Ele acaba sendo menos importante às vezes, ou ele é tão vasto os sintomas que a gente não consegue ainda classificar ele como ter falar, não, ele tem uma característica. Se você pegar a Covid-19, você vai ficar espirrando, ou ficar tossindo, ou ficar... não vai ter falta de ar. Ele não consegue ter uma característica assim clara de que você pegou efetivamente esse Covid. Tem gente que fala, não sei de nada. Esse vírus, ele tem uma característica diferente de uma gripe ou de um resfriado, tá? Mas a gente não sabe ainda exatamente quais são os sintomas que ele apresenta. Então, tá tudo em Ele é muito variável, ele parece que ele varia demais. Ele não tem uma coisa característica, cada pessoa fica de um jeito. Não, tá tudo muito variável, né? Referente aos sintomas ainda, não está muito bem pré-definido. Uhum. Então, o que acontece? Às vezes, e varia de pessoa para pessoa, às vezes a pessoa ela apresenta uma febre, só que ela não tem uma tosse, ela não sente não tem a falta do cheiro, ou ela não tem uma das características grandes do Covid a secreção, grande secreção nasal, né? Então, só que não são todos que apresentam todos os sintomas. E ela acaba se mascarando, entendeu? Então, ainda mais quando as pessoas já diminui a imunidade dela, o que pode ser mais prejudicial. Por isso que eles alertam para as pessoas que têm alguma comorbidade, ou as pessoas idosas, ou as crianças, para evitarem sair até a gente conseguir criar uma vacina para as pessoas ficarem imunes. Entendeu? Porque se essas pessoas vierem a pegar a doença, isso pode ser letal. E vamos lá. Então, hoje, já que a gente não tem a vacina, o que nos resta é conviver com esse vírus aí, né, da melhor forma possível, né? Essa vacina, o que demora uma vacina? Vamos dizer, para o irmão dela, para o SARS-CoV-1, quanto tempo demorou? O SARS-CoV ele demorou de 2 a 3 anos para sair a vacina, né? Porque a gente precisa passar por várias fases de estudos, entendeu, Fernanda? A gente precisa... são as fases clínicas, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Enquanto não concluir a fase clínica 4, a gente precisa ter segurança para soltar isso no mercado. Então, bom, já que a gente tem que aprender a conviver com esse vírus, o que a gente pode estar fazendo, né, para estar evitando pegar ou tentando diminuir a contaminação? Porque eu acho que a questão é, vamos pegar, né, mas como fazer isso de uma forma controlada para que a gente não estresse, não esgote o sistema de saúde
e que a gente possa ter um cuidado, né, para aqueles que precisarem serem encaminhados para o sistema de saúde. O que a gente tem que fazer? Tá. É importante ressaltar, Fernando, antes da gente entrar nesse ponto que você me perguntou, o porquê que às vezes as pessoas, a gente foi sugerido para a gente lavar as mãos, usar máscara, usar álcool em gel, mas muita gente não sabe o porquê que isso está sendo feito, né? A capa que envolve o vírus, essa membrana que envolve o vírus, ela nada mais é do que gordura. Então, o que destrói, o que mata o vírus é um detergente, ou é um sabão, ou é um sabonete. Por isso que a gente pede para lavem muito bem as mãos. Às vezes, o sabão é muito mais importante do que lavar a mão, é muito melhor do que você passar um álcool. O álcool é uma opção onde você não tem um ambiente para você higienizar a sua mão com o sabão e uma água, tá? Esse é um ponto. Então, isso é muito importante as pessoas terem em mente. Outra parte do que a gente tem que pontuar também é o uso das máscaras. Que antes, no início, as máscaras estavam sendo usadas somente para as pessoas não transmitirem. Só que agora já está tendo a transmissão comunitária. Então, o que acontece? Você não sabe de onde que está vindo essa contaminação. Então, é importante não só para você não transmitir a doença, como para você não adquirir a doença também. Hoje já fica uma mão dupla, né? Vai para transmitir e para se contaminar, né? Certo. E tem que deixar muito claro para as pessoas a forma do manuseio do uso da máscara, né? Porque não adianta você usar máscara só na boca, ou só no nariz, ou no pescoço, ou então ficar mexendo na máscara. Isso tudo você vai contaminar. Então, a gente precisa se policiar para isso, tá? É um novo cenário, na verdade, uma nova forma da gente conviver com o vírus, né? Então, a gente precisa se policiar para isso, entendeu? Mas é um novo jeito, né? Acho que ninguém, fora quem era da área de saúde, usava máscara. Mesmo quem usava era só dentro do ambiente hospitalar ou dentro E mesmo assim, até dentro do ambiente hospitalar, usavam de formas inadequadas. Entendeu? Eu vejo muita gente colocando a máscara, mas deixando o nariz para fora. Não adianta. Não adianta. Então, melhor não usar. Entendeu? Porque você vai levar a sua mão no rosto. É melhor você não usar. Se você não tem esse controle, se você não consegue ficar com a máscara, né? Ou vai usar a máscara só na boca, é melhor não usar. Porque você vai pegar a sua mão, que às vezes é um índice de contaminação maior na mão do que próprio pelo trato respiratório, ou bucal, ou ocular, né? É melhor você não levar a sua mão no rosto. Mas a grande contaminação é essa, né? É de pegar e passar a mão em alguma coisa contaminada. E levar no rosto, sim. E levar no rosto, colocar a mão na boca. Então, foi ruim, então, para nem pensar, né? Mas a grande... Agora, coçar o olho também transmite? Se eu tiver com o vírus na mão e coçar o olho, ele vai pela mucosa? Ele vai pela mucosa. Vai. Nossa. Vai, porque ele entra na corrente sanguínea. A capacidade da fisiologia dele, ele entra na sua célula. A sua célula vira uma célula hospedeira dele. Entendeu? Bom, e agora a grande questão é, já que a gente vai ter um tempo relativamente longo aí, até que a gente possa estar tendo vacina efetiva, a gente vai ter que aprender a conviver com isso da melhor forma possível, né? E a gente deu uma parada, na verdade, né? Nós que trabalhamos na área de educação, estamos sofrendo bastante com essa situação, né? Pensando, talvez, o ambiente mais difícil de controle, né, sejam as escolas. Pensando que a gente tem uma quantidade de pessoas bastante grande, numa sala fechada, pensando em educação infantil, crianças, né, que
que brincam, se abraçam, brincam de pega-pega, estão o tempo todo ali demonstrando carinho ou socializando, né? Como é que a gente consegue pensar em voltar, já que a gente precisa voltar, a gente vai voltar, e o vírus vai estar circulando, né? Exato. Como é que estão os protocolos de segurança para que a gente possa estar pensando minimamente a voltar para ter essa convivência, né, no dia a dia? Fernanda, a gente está, até eu estou trabalhando bastante em cima da parte de biossegurança, quase de todos os setores. É muito importante a gente ressaltar que isso vai ter que ser por fases, né? Nada está definido ainda, mas as escolas não voltaram ainda porque a gente não está tendo, não consegue ter uma segurança adequada para todos voltarem. Então, por exemplo, educação infantil, ela é uma educação onde provavelmente vai ser uma das últimas a voltar, porque você não consegue controlar as crianças. A criança ela não gosta de usar máscara, a criança ela quer ficar brincando com o amiguinho. Muitas vezes você pode até estabelecer o distanciamento social, que é uma das medidas da biossegurança aplicada ao Covid, o distanciamento social de 1,5 metro, só que ela vai levantar, ela vai na carteira do amiguinho, entendeu? Vão se abraçar, vai pegar borrachinha com a professora. Então, assim, a educação infantil é muito crítica, né, referente a essas situações. As brincadeiras lúdicas, né? A musicalização, que tem toque das crianças. Então, é difícil você conseguir controlar uma criança. Eu tenho um filho de 3 anos que ele não fica nem 10 minutos com uma máscara. 10 minutos. Então, a Neca colocou, não fica nem 5. Ele ainda está ficando um pouquinho mais, Neca. Tem uma série de situações. Agora, e aí, nos outros países, eles estão já nessa fase de voltar à escola, de tentar fazer esse retorno gradual à sua vida? A gente está tendo esses exemplos lá fora, já que eles entraram primeiro com o seu surto? Funciona assim, sabe, Fernando? A liberação da abertura dos estabelecimentos, ela está dependendo de 2 fatores. Da quantidade de casos que está na região e da quantidade de mortalidade, e 3, na verdade, incluindo o número de leitos disponíveis. Tá? São esses 3 fatores que estão sendo controlados para saber a abertura, se abre ou não o estabelecimento. No caso de outros países, existem alguns países que eles já tentaram abrir e iniciaram as atividades, sim. Mas eu vou te dar um exemplo da França, que abriu semana retrasada, e em uma semana ela teve 40 casos dentro da escola. Voltou a fechar. A Dani está acabando de colocar exatamente esse exemplo aqui. Sim, a França abriu 70 escolas e em uma semana retornou, voltou a fechar. Sim, entendeu? Então, para não acontecer isso aqui, estão segurando um pouco para a gente ter uma decisão mais assertiva. Né? Aprender com os erros deles também. A gente teve uma sorte muito grande aqui do nosso prefeito ter fechado com muita antecedência tudo aqui. A gente Isso que eu ia falar, Campo Grande parece estar um pouco fora da curva. Né? Foi por essa razão que Campo Grande acabou sendo, para mim, talvez seja a capital com menos casos, não é isso? Fernando, eu não posso te afirmar, mas eu acredito que sim. É um baixo índice de contaminação. Entendeu? Né? Eu acredito que sim. Então, assim, as medidas que foram tomadas no início colaborou muito, sim. Né? Para a gente estar no nível que... tipo, essa curva, ela não caiu. Ela teve uma estabilidade por um determinado momento, só que agora ela começou a crescer de novo.
Mas por Uhum. quê? Devido aos casos que ocorreram no interior também, né? Com os Uhum. índios em Guiá-Lopes, Legal. entendeu? Então, assim, é muito... e querendo ou não, como lá não tem capacidade de UTI, o que vai acabar acontecendo? Vão vir para a capital. É. E acabou entrando uma pergunta aqui. No inverno, tem maior contaminação? Vai mudar alguma coisa? Essa propagação fica pior no inverno ou não? A gente sabe muito pouco quanto ao vírus, né? A biologia do vírus, assim, a gente já tem algumas coisas definidas, mas alguns estudos falam que no inverno a propagação dele é maior, né? Mas nada concreto ainda, né? Certeiro. Mas existem existem estudos falando disso, sim. Agora, voltando. Sumiu o seu som, Fernando. Aí, Viu? voltou. Tá ouvindo? Voltou? Voltando à questão hoje da escola, que talvez seja a parte mais sensível aí para a gente, né? Alguém colocou aqui que nos Estados Unidos eles já estão desistindo de continuar a aula no segundo semestre. Será que vai chegar nesse nível de radical assim? Ou talvez para ensino superior, para ensino médio, os alunos que tiverem um pouco mais de maturidade para estar usando máscara, para estar seguindo alguns protocolos de segurança, de biossegurança, seria possível o retorno das aulas para essa faixa de idade? Tem dois fatores aí, né, Fernando? Um é a confiabilidade dos pais de enviarem os filhos para as escolas, Também. tá? Tem. Uhum. E o outro é que realmente essas crianças vão seguir exatamente o protocolo como tem que ser seguido, porque não é fácil, entendeu? Você manter um aluno dentro de uma sala de aula com máscara, com distanciamento, sabe? São medidas que vão ter... A escola vai ter que se readequar a esse novo cenário. Entendeu? Mesmo para aqueles mais velhos, aqueles que tiveram ensino médio, já adolescentes, aí, jovens adultos, a grande preocupação acaba sendo para aqueles que vão estar fazendo o Enem, que vão estar fazendo o vestibular agora, né? No final do ano, ou enfim, esses aí já estão numa mudança de fase muito grande, né? Sim. Aqueles que ainda estão são mais jovens, estão nos anos iniciais, ainda vão ter um tempo para poder correr atrás, né? São três classes, né? O infantil, o fundamental e a graduação, né? O superior. No caso, eu acredito que o superior consiga voltar. Uhum. Tá? O infantil, educação infantil, eu acho que é uma coisa muito complicada, entendeu? Do meu ponto de vista, tá? Uhum. Mas aí tem todo um segundo ponto, né? A economia. Que escola que vai se sustentar fechada? Ou que entra a parte psicológica, né? Porque os filhos estão ficando muito tempo no computador, no celular, na TV, né? Eles não se adaptaram ainda, é tudo muito novo, né? Na verdade, é uma dificuldade para todos. O ensino superior, a gente já tem o EAD, né? A gente já consegue trabalhar de uma outra forma isso daí, né? Mas o fundamental, não. Pois é. Muito menos a educação infantil, né? O superior, ele, bem ou mal, ele já tinha uma quantidade de horas de carga horária destinada para ensino à distância, né? Então, a adaptação dele talvez tenha sido menos traumática. Agora, realmente, né, nas séries iniciais eu vejo uma dificuldade muito grande, né? E outro ponto que você comentou, a segurança para mandar os pais. Nós mesmos temos uma pós-graduação
que os alunos estão bastante inseguros em Sim. retornar às aulas, porque acabou tendo uma data prevista de retorno, né? E que acabou não acontecendo, mas os alunos falaram, mesmo que retorne, a gente não vai ter a tranquilidade de se reunir, de ficar na sala. E vocês vão ser muito cobrados também, né? Será que o ambiente está estéril? Será que todas as carteiras estão seguras para a gente sentar? Né? Será que o ar-condicionado não está transmitindo o vírus para quem está dentro da sala? Então, vocês vão ser muito cobrados, que isso já é exigido na biossegurança. A limpeza adequada, a sanitização, né? Então, vocês vão ter que ter um gasto maior, entendeu? Referente a isso. E cuidados maiores, medidas de segurança vão ser aumentadas. Mas essas medidas, elas já estão, vamos dizer, já tem um manual do que fazer, do que seguir para poder mitigar isso daí? Existe já alguma coisa nesse sentido? Já existe alguma normativa para isso? Ou a gente está construindo esse novo modo de... Na verdade, a gente está se baseando, tudo que a Organização Mundial da Saúde passa para a gente está se baseando nisso. Aqui, em Campo Grande, saiu alguns decretos direcionando como tem que ser aplicada a forma de biossegurança. Entendeu? Mas tudo baseado também na Organização Mundial da Saúde e da Vigilância Sanitária também. Né? Então, já existe sim, Fernando, mas são coisas que ainda precisam ser revistas e muito bem analisadas, sabe? E está sendo construída ainda. Talvez aquilo, como lá no começo, máscara não era necessário, agora é necessário para todo mundo. Sim, entendeu? Pode ser que alguma coisa seja sugerida ou seja protocolizada agora e que lá na frente seja revisto isso. Isso Sim. Pode acontecer? Pode, com certeza. A todo momento, conforme a variação de casos está sendo alterado. Entendeu? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo das máscaras, que em certos ambientes não era obrigatório, agora é obrigatório. Tipo, ônibus, órgãos públicos, entendeu? Então, você sai no centro aqui, tá todo mundo sem máscara lá. No meu que é uma loucura também, no meu ponto de vista, eu acho que deveriam usar, né? Eu digo para a própria pessoa se proteger, mas as culturas são diferentes, a forma de passagem de informação são diferentes, né? Tem gente que não aceita, acha que é só uma gripe, tem gente que não acredita nisso. Então, assim, é difícil a gente passar essa informação e a pessoa acatar também. Tem isso ainda da conscientização, né? Correto. Entendeu? Agora, então, voltando à questão de protocolos de biossegurança, já não existe ainda um projeto pronto, ou falar, para voltar às aulas tem que ser dessa forma, ou tem que ser daquela forma? Ele já está sendo escrito, ele foi apresentado ao Ministério e ao prefeito, tá? Ele está em análise, sim. Já está em andamento, sim. Ah, legal. Bom, pelo menos já vão ter uma diretriz aí daquilo que, minimamente, do que seguir, né? Isso. Agora, vai ter, inclusive, essa questão. Talvez a gente tenha que fazer... aqueles que se sentirem confortáveis podem ir presencialmente, né? Porque a gente tem dois tipos de alunos, né? Aqueles que não querem e não se adaptaram ao modelo de ensino telepresencial e aqueles que querem ir presencialmente, né? De repente vai ser e aqueles que têm medo, que falam, não posso ir, eu moro com idosos. Tem um grupo de risco. O grupo de risco, não quer expor, né? Vai ter que ter as duas opções, Fernando. Vai ter que ter as duas opções, até mesmo para voltar à segurança e para as pessoas voltarem a estudar, né? Porque isso é muito preocupante. Não, e voltar, eu vejo, não é só voltar a estudar, né? Tem uma série de atividades aí que precisam voltar e são aquelas vão ter que voltar de uma nova forma, né? Sim. Desde ir ao cinema, teatro, tudo. Vão ter que ter um repensar disso até que a gente consiga ter essa vacina disponível para todo mundo. Para todo mundo né? ficar imune, entendeu? E isso vai, acredito,
de 1 a 2 anos. É um prazo bem maior do que quando a gente começou, né, nesse negócio, né? Eu lembro bem que no dia que as escolas foram fechadas, lá em março, a gente estava falando em 30 dias. 30 dias hoje seria um sonho. É porque ninguém conhecia, né? Ninguém sabia como que ia caminhar tudo. Entendeu? Não, mudou muito. Ninguém acreditava, na verdade, né? Tava todo mundo perdido, né? Quando estourou o boom, né? Então, tá sendo um aprendizado para todo mundo. A Tatiana está colocando aqui, ó, que a vigilância está exigindo a apresentação de um plano estratégico de biossegurança nas escolas e pós-graduações em odonto. Imagina em odonto, que deve ser ainda mais preocupante, né? Tatiana, mexer na área de... Eu acho assim, o profissional da saúde, que ele é consciente, não acredito que não seja muito difícil para ele aplicar isso. Mas aquele que não é consciente, que nunca seguiu, né, vai ser difícil para ele se readaptar. Entendeu? Sumiu o seu som de novo. Quando a gente fala que vai ser um novo normal, né, a gente fica imaginando exatamente isso, como é o comércio, aglomerações, fazer compra em shopping, sábado, domingo que o shopping ficava lotado, aquilo ali a gente não vai ver tão cedo, então, né? Na verdade, as pessoas estão indo, né, Fernando? Pelo menos aqui. Aqui é um cenário diferente dos outros lugares, tá? Aqui é um cenário atípico. Que fique bem claro para as pessoas isso. Que esse cenário que a gente vê aqui não está acontecendo em lugar nenhum. Eu tive um colega, uma pessoa que veio de São Paulo, ele ficou impressionadíssimo aqui com Campo Grande. Ele falou, nossa, vocês não parecem nem tão... Não estão nem no Brasil, nem no planeta Terra, porque tá todo mundo fechado aqui. Parece que vocês estão vivendo uma vida muito mais normal do que qualquer lugar que a gente teve lá. E São Paulo não é só capital, São Paulo é interior também. Sim. Então a gente está tendo realmente um momento muito diferente, né? Talvez até pelas atitudes que o nosso prefeito tomou no começo, a pandemia para a gente está chegando de uma forma muito mais suave na rotina. Né? Eu acredito que isso tem ajudado muito, sabe, Fernando? Muito mesmo. Agora, tomara que isso não reverta depois como o que está sendo muito bom para a gente gente não fique achando que somos imunes, né? E isso aí depois não tem uma curva extremamente agressiva de subida, né? Foi feito um estudo aqui pela UFMS sobre o pico do vírus, né? E a previsão do pico é agora meado de junho, final e começo de julho. Né? Então, eles estão esperando ainda que cresça, mas que nesse período comece a ter uma curva decrescente. Né? Com esses casos, hoje aumentaram muito os casos no interior. A gente tem o boletim epidemiológico daqui, do estado, que eu estou seguindo diariamente isso daí. Hoje a gente teve um aumento bem considerável. E isso é preocupante para a gente aqui de Campo Grande, por causa que as pessoas podem se deslocar para cá. Né? Portanto, começaram a ser feitas barreiras de sanitização nas estradas, já nas entradas da cidade. E isso é muito válido. Medir a temperatura do pessoal ali na entrada. Funciona isso? Então, isso tem 2 pontos aí, né? Porque tem aquela pessoa que ela é idônea, que ela tem aquela outra pessoa que ela toma um antitermal só para ir no lugar. Mas aí é uma falta de consciência total, Mas né? existe, a gente não pode descartar. Existe, tá? Existe. Isso é inacreditável, né? A gente não pode descartar essa situação, tá? Não falo que são todos, mas existe. Tá? Então... Porque a gente tem que, de repente, tentar pensar em algumas coisas, né? A gente tem visto em vários países o pessoal fazendo a medição de temperatura de forma bastante
ostensiva, né? Para entrar em qualquer ambiente, a pessoa tem ali as pessoas com aquelas termômetros à distância, né? Então, de repente, a gente vai conseguir, a gente vai chegar nesse ponto, a gente vai para esse caminho. Um ponto que eu acho que a gente está... Isso aí a gente não tem nem como controlar, né, Fernando? Não existe essa possibilidade de controle disso daí. Mas outra parte que a gente tem que a gente estava até... Eu estava conversando com alguns empresários aqui, tudo, e a gente até propôs pro Marquinhos, que é a parte de controle daquela pessoa que está com imunidade, entendeu? Então, como se tudo automatizado. Por exemplo, você cria um aplicativo para isso e aquela pessoa, onde ela vai entrar, se ela tiver imune, ela entra, ela tem autorização para entrar em qualquer lugar. Entendeu? Essa é uma opção que a gente deu. Mas nada é 100% controlado. Isso de nada, nem das máscaras, nem de luva, nem... para você ter uma ideia, aquela máscara que tem filtro, sabe? Que é a N95 com filtro, eles estão pedindo agora para evitar usar ela. Porque se contamina o filtro, você também vai se contaminar. Ah, é? Entendeu? Então, assim, se a pessoa não for... Qual que é a máscara ideal hoje dentro dessa? A gente também tem que pensar que tem uma falta de máscaras para as pessoas de saúde, né? Para aqueles que estão no contato direto. Sim. Tem algum pano? Qual que é a máscara ideal para a gente poder usar hoje? Existem alguns tecidos, por exemplo, o algodão. Todas as máscaras, ela tem que ter o tecido duplo, tá? Aquela máscara que você compra, máscara cirúrgica normal, que tem só um... Vou pegar uma aqui para você ver, que tem só um. Essa daqui, tá? Que é só uma, que não tem tecido duplo, não funciona. Ela precisa ter essa duplicidade aqui, ó. Tá vendo? Então, é bom na hora de comprar, prestar muita atenção nisso daí, né? As máscaras... E o pano é algodão. As máscaras... Pano é algodão. Hã? Não, o pano seria algodão mesmo. Não, pano tem... Pode ser algodão, mas ela tem que ser dupla. O mais importante é ela ser dupla. O mais importante é ela ser dupla. Porque as fibras precisam... E de preferência, quando for fazer a costura... Isso quem vai comprar não vai saber, né? Mas quem está produzindo as máscaras, é importante saber isso. Quando for cortar o tecido, das fibras se cruzarem. Entendeu? Para não ter... Para o vírus ter mais uma barreira para conseguir passar. Dificultar a vida do vírus. Sim, para dificultar a vida do vírus. Entendeu? Então, assim... Qualquer máscara... Mas essas orientações estão sendo... porque eu fico imaginando que virou um grande boom fazer máscara, né? Pessoas com nenhuma orientação acabaram simplesmente confeccionando as máscaras para vender. Né? Na verdade, hoje, existem estudos, né, em cima disso daí também. A USP está com um estudo muito grande, inclusive ela abriu um laboratório somente para isso. Né? O problema é que essa informação talvez tenha chegado depois de muita gente ter comprado a máscara, né? Sim, foi tardia. Por quê? A hora que começou a faltar máscara, a hora que começou a ter a necessidade, a vida econômica, né? As pessoas começaram a ver um outro nicho de mercado. E a hora que começou a ter a demanda disso daí, que foram parar para pensar que poderia vir um outro problema aí na frente, né? Da pessoa achar que ela está protegida e ela não está. Uma falsa segurança. Uma falsa segurança. Não. Entendeu? Então, Na verdade, que a gente foi pego meio de sopetão na coisa, né? Ninguém estava esperando tanta coisa e muita coisa que a gente achava que sabia acabou não sendo tão exato, né? Sim. Tão correto. Sim. Bom, Juliana, eu queria primeiro te agradecer. Eu acho que a gente tem bastante coisa ainda para estar desenvolvendo, para estar melhorando essa situação.
pensar em como retornar essas questões de segurança dos lugares que nós vamos. Eu acho que vai ser muito importante a gente estar entendendo o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, né? Eu fico imaginando os profissionais de saúde, como a Tatiana colocou aqui, dentistas, e no consultório de dentista hoje deve ser um terror para quem para quem precisa aí, né? É um grande... Eu fico imaginando ir numa clínica hoje, se você precisar fazer um tratamento de saúde e que a gente precise ir no médico, deve ser muito complicado, né? O que a gente poderia estar prestando atenção para ver se está sendo a gente ficar com um pouco mais de segurança para ir nesses ambientes mais abertos ao público aí? Fernando, eu acho que nesse momento é melhor evitar sair, né? Uhum. Quem tiver que sair, que vá um da família só, para não ter esse perigo de transmissão, né, do contágio. Né? Mas eu acho muito importante não deixarem de usar máscara de forma alguma. Sempre estar higienizando muito bem as mãos, né? Em vez de colocar só um pouquinho de sabão, pode uma concentração considerável, sabe? Para você atingir toda a superfície da sua mão, realmente você fazer a espuma para poder conseguir atingir todas as superfícies da sua mão, entendeu? Uhum. Aquela lavadinha só para inglês ver não existe. Não, né? eu acho melhor a gente passar a ter um cuidado fazer maior. Mesmo, né? Lógico. Que lavar o dorso da mão, lavar as costas da mão, entre principalmente as pontas dos dedos, né? Então, assim, eu acho que esse cuidado a gente deve ter, e muito. E nesse momento, até a gente ter uma segurança maior, eu acho que fica em casa. Fica em casa. Bom, Juliana, eu acho que dentro dessa lógica aí de biossegurança, de mudar o conceito para o comércio, para o setor de serviços, enfim, vai ter muita gente que vai ter que pegar e começar a ter um novo olhar, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente começou essa conversa, na verdade, eu acho que ela tem muito ainda para a gente, principalmente para técnicos, para os técnicos, para as pessoas que vão estar lidando com o público, né? Poder estar entendendo um pouco melhor de como prevenir a importância, como prevenir. De repente vai ter que ter uma pia com sabão em cada estabelecimento. Na verdade, a norma de biossegurança ela já exige isso. Já exige isso, né? E eu fico imaginando para o comerciante, né? Para aquele que nunca teve que mexer preocupar com esse tipo de coisa, né? Nós estamos, você vê, estamos falando de máscara, uma coisa que deveria ser uma coisa simples, que estávamos fazendo de forma equivocada, fazendo um panozinho só para colocar aqui, como se isso fosse resolver o problema, né? Criando essa falsa segurança. De repente, o que a gente talvez tenha que fazer é disseminar mais. E outra coisa muito importante de pontuar, Fernando, é o distanciamento, tá? Se você vê alguma pessoa sem máscara que chegou muito perto de você, dê um passo à frente. Eu tenho visto isso muito no supermercado. Eu vou fazer as compras aqui de casa, eu vejo que o pessoal parece que quer ficar... vai passando. Tem muita gente... a faixinha que tem no chão. Tem muita gente despreocupada, entendeu? Nesse sentido também. Sabe? E se você tem algum grupo de risco dentro da sua casa, o seu cuidado tem que ser redobrado. Tem que ser redobrado, tá? Aí cabe também, se a pessoa conseguir, né, seguir todas as medidas, cabe você fazer uma área suja antes de você entrar na sua casa. Então... Olha, a Cláudia está colocando aqui, importante divulgar as explicações, né? Eu digo mais, talvez a gente tenha que falar para capacitar mais técnicos mesmo, né? Falando de uma forma, como a gente está fazendo aqui, um bate-papo, mostrando uma forma técnica, o que a gente pode dar de soluções, entendendo no campo mesmo, na realidade, o que a gente pode estar evitando
Então, eu vou até te convidar aqui, Juliana, para a gente pegar e tentar estruturar um curso de curta duração. Sim, eu Para a acho gente muito fazer válido isso. isso. Para a gente estar fazendo isso por diferentes setores, de repente segmentando. Para o comércio vai ter que ter uma determinada atitude, Por determinadas área. Isso, né, isso, isso. educação. O professor Bento está falando assim, a gente dá uma cartilha. Eu acho que acaba tendo uma base, né, Existe, professor, para existe essa possibilidade da cartilha. Só que a gente tem um olha, sério problema aí. As pessoas não leem. é, tem isso também, né? Tem que ler, tem que Entendeu? ler. Elas De não repente, leem e elas não, simplesmente, elas não seguem. Você, hoje, as medidas de biossegurança, você tem que dotar o seu estabelecimento de informações em tudo quanto é lugar. Às vezes a pessoa está com cartaz na frente dela, que não é para encostar, que não, o distanciamento, tem um adesivo no chão. Elas não veem o adesivo e não ficam na posição onde elas têm ignora, que né? ficar. Ignora. Eu tô falando, no supermercado, você tem hoje Conscientização. marcação no chão, a pessoa simplesmente ignora, né? Eu acho que vai uma Sim, conscientização, e essa conscientização é uma coisa demorada de se fazer, né? Eu acho que os meios de comunicação têm feito uma parte aí de estar mostrando como é importante e como a gente está falando de um assunto sério. Ah, mas é só 1% das pessoas que vão precisar de hospital, que vão ter uma complicação. Gente, eu só não quero que 1% seja meu pai, minha filha. você 1% sabe, pode ser muita gente se for as pessoas que você conhece. tem um ditado, né, que fala, Fernando, que as pessoas só vão se conscientizar, as que não têm consciência ainda, quando atingir a pele dela. E Isso aí que é é triste, triste, né? isso é triste. É. Entendeu? O que fica aqui então meu convite, Juliana, para a gente estruturar um curso aí, para a gente poder levar essa informação de uma forma bastante clara, bastante objetiva, segmentada, né, para as diferentes áreas, desde da farmácia, do comércio, das escolas, enfim. Eu acho que Isso é cada muito segmento importante. tem sua especificidade, né? Então, o que a gente, quanto mais gente se conscientizar, eu acho que mais rápido a gente consegue sair desse momento. Né? Então, eu acho que é isso. A Valéria deu uma opção muito boa aí, Fernando, da gente fazer um vídeo de conscientização. E Entendeu? ficar passando ele repetidas vezes, repetidas vezes, repetidas vezes. Até hoje, as escolas estão fazendo todas online, né? A gente poder passar para as crianças e mostrar para as crianças, porque eu vejo que talvez elas sejam as que mais ficam sensibilizadas mais rápido e acabam incentivando os pais a Sim, tomarem as atitudes corretas. sim, sim. A gente tem uma pergunta aqui, Fernando, questão dos restaurantes do autosserviço, né? Boa pergunta. O autosserviço, o que acontece? Tem alguns restaurantes que já estão atendendo com o self-service, na verdade, né? Só que precisaram mudar a rotina deles também, a sistematização deles no restaurante. Então, por exemplo, você entra, você coloca a luva, eles já te fornecem uma luva, você coloca a luva para pegar nos talheres para você conseguir servir, né? A Anvisa exigiu também o vidro para proteger Proteger o justamente alimento ali. o alimento, as gotículas, né? Uhum. Tem outros restaurantes, como que eles estão adaptando? Eles isolaram a parte do buffet e os atendentes que servem. É. Oi, Ju. Travou, Voltou. voltou. Então, acho que cada segmento tem a sua especificidade. De repente, a gente conseguir fazer por segmento e fazer em vídeos, colocar essas informações. De novo, cartilha realmente eu acho complicado. O pessoal não Não lê. lê, Tem uma não dificuldade lê. muito grande de leitura, Eu né? acho que E até se a gente fizer
O vídeo tem que também ser de curta duração, né? Também se a pessoa, Vídeos curtos, tem que ser videozinho por rapidinho. partes, né? Tipo, hoje vamos soltar das máscaras, hoje vamos soltar um vídeo da Lave as higienização mãos, você já das lavou a mão. mãos, né? É isso aí. E é uma campanha que tem que continuar e ser resiliente, ser insistente, porque só assim que a gente vai conseguir fazer alguma mudança, né? Acho que é por aí. Sim, com Tá bom. certeza, com certeza, com certeza. Ju, te agradeço demais aí seu tempo, sua participação, sua boa vontade aí de estar conversando com a gente. E vamos voltar assim. Eu quero, da nossa parte, enquanto instituição de ensino, enquanto disseminadores da informação e do conhecimento, eu acho que a gente precisa fazer exatamente isso, levar para as pessoas o que está sendo feito, o que precisamos fazer em termos de mudança de hábitos, né? Para que a gente possa estar passando desse momento difícil que todo mundo está vivendo o mais rápido possível, tá bom? Com certeza, Fernando. Eu que agradeço o convite e quem quiser, estou à disposição aqui também para tirar a dúvida de quem precisar. Perfeito. Obrigado, Tá, Ju. Um beijo para você, obrigada, tá? um beijo. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.